rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área. Fazendo um vídeo aqui de pós-jogo, né, do Flusão. Fazendo um vídeo pós-jogo um pouquinho depois, galera, que a gente já vai falar também rapidamente também da análise aí, né, de como foi a rodada aí, esse final de primeiro turno aí pro penúltima rodada, né, do primeiro turno aí pro Fluminense. O Fluminense vai terminar o turno lá na Arena do Grêmio, né, domingo contra o Grêmio. Vai ser um jogo muito difícil pro Fluminense, lá na Arena, lá o Grêmio costuma ser um bom mandante. Mas vamos focar aqui agora no Fluminense 2, Palmeiras 1, tá? Primeiramente, galera, eu vou falar aqui a escalação, né? Foi Fábio, né? Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Marcelo. Léo Fernandes, Daniel, Matheus Martinelli, John Arias, Germancano e John Kennedy. Alex, você gostou da escalação? Vou falar pra você, gostei. Eu só tinha uma dúvida que eu até comentei com algumas pessoas. Não sei se daria certo o John Kennedy e o Germancano se o John Kennedy ficasse como um ponta. Porque o John Kennedy não tem característica de ponta. Ele até joga, já jogou na base, mas ele não tem característica. O John Kennedy é centroavante. O John Kennedy no máximo é um segundo atacante ali por trás do cano. Entendeu? Então assim, quando começou a partida eu já gostei, porque o John Kennedy ele estava ali no meio, né, centralizado, e ajudando o cano e movimentação e atrapalhando a defesa do Palmeiras. E a defesa do Palmeiras nos 20 primeiros minutos ela teve muito trabalho aí com o Fluminense, principalmente pela essa movimentação do John Kennedy, do John Arias, do Cano, do Léo Fernandes, até uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, né? O Fluminense começou bem. Então assim, essa minha preocupação do John Kennedy ser ponta, né, ela não aconteceu. O John Kennedy fez para mim acho que foi o melhor jogador, então ele teve uma participação muito legal no ataque. Então assim, a escalação eu não tenho o que falar, né? Porque assim, o Nino estava suspenso, Felipe Melo, a gente sabe que ele não tem condição física de jogar todo o jogo. Então assim, o primeiro reserva hoje é o Marlon, né? Para mim é titular. O Marlon fez uma boa partida, só tem que ver a questão do joelho dele, como que ele tá, né? Para o jogo de amanhã, que eu estou gravando aqui na segunda-feira de manhã cedo, né? Então assim, eu quero saber como que o Marlon vai estar para o jogo de amanhã contra o Argentino Júnior na Liberta. Mas assim, não tenho que falar da escalação. Então assim, é Marlon, David Braz. Daniel, gostei que o Daniel já fez esse papel de segundo homem com o Diniz, né? Principalmente lá em 2019, que era o cabeça de área, era o Alan, né? Que está no Flamengo, Daniel e Ganso, eram 3 no meio de campo, né? Então assim, era um meio de campo muito móvel, né? O Daniel ajudava muito ali o Alan marcar. Então o Daniel para mim fez uma boa partida, não foi tudo aquilo, mas ele fez uma boa partida, né? Depois a gente vai fazer da análise individual. Então assim, o Fluminense foi bem escalado. A preocupação com o John Kennedy ela não aconteceu. O Palmeiras ele veio também com o time quase assim, com titulares do Palmeiras, né? Foi o Everton, o Gustavo Gomes, né? E o Marcos Rocha, né? Vamos dizer aqui que foi esses 3 aqui os titulares do Palmeiras, né? O Richard Rios, ele disputa a posição lá com o Gabriel Menino, né? Então vamos dizer aqui que esses 4 aqui geralmente são titulares do Palmeiras, tá? 4 titulares. E o Fluminense teve o titular o Fábio, o Samuel Xavier, o Marcelo, 3. O Marlon não é titular ainda, né? É o Felipe Melo, John Arias, Germancano. Então o Fluminense teve 5 titulares e o Palmeiras 4, né? E o Palmeiras 4. Então assim, o banco de reserva do Fluminense, ele tinha Paulo Henrique Ganso, titular, Lelê, Guga, Felipe Melo, Lima, né? O Felipe Andrade, que é o zagueiro, o moleque é da base, Ione Gonzalez, Diogo Barbosa, o goleiro Pedro Rangel, reserva, Thiago dos Santos, lobisomem, o Isaac, o moleque da base, e o Giovanni Mensel, que é um moleque jovem, né, que veio emprestado para o Fluminense até o final do ano, que não tem muita oportunidade. Jogou bem o Carioca, mas depois... Me lembro do último jogo do Giovanni, foi o 2-0 que a gente foi eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil, que entrou ele, entrou o Arthur, entrou o Isaac. O Fluminense ele estava sem 4, né, contra o Flamengo, sem Keno, sem Marcelo, sem Alexandre e sem Felipe Melo. Então assim, deu oportunidade para a base ali, né, naquela partida da Copa do Brasil. E o banco do Palmeiras tinha titulares, né, o Rony, o Mike,
O Gabriel Menino, né, que ele reveza ali com o Richard Rios. Só, né? Palmeiras é isso. Rony, Arthur, Mike e Gabriel Menino. 4 titulares no banco ali. E eles entraram, né? Todos entraram ali no segundo tempo. O Lopes também entrou, o Gabriel Menino, o Arthur, o Mike, o Rony, todos entraram no segundo tempo. O Fluminense também, né? O Ganso entrou, o Guga, Felipe Melo, o Lima e o Lelê. Eu queria ter visto o Ione Gonzalez nesse jogo, né? Então depois a gente vai falar. Então assim, galera, até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, eu achei que o Fluminense estava bem, né? O Fluminense estava jogando rápido, de uma forma rápida. Então, assim, conseguiu ali com essa movimentação do John Kennedy ali, com o John Ares, com o Léo Fernandes e tal, e o Cano também, conseguiu ali um pênalti, né? O Ares fez essa jogada, infiltrou, passou no meio de 2, tocou pro John Kennedy. John Kennedy muito rápido, né? Deu um drible, o Luan chegou atrasado, né? O Luan já costuma fazer pênalti no Palmeiras, né? O Luan chegou atrasado, pênalti, sem questionamentos. John Ares pegou a bola e bateu muito bem, né? Deslocou o goleiro. Só uma observação, Ares. Você seja o batedor oficial do Fluminense. Já que Ganso não faz questão, né? E o Cano andou perdendo pênalti, você seja o batedor oficial. Beleza? Se você não tiver nem o Ganso, aí bota o Léo Fernandes para bater, que ele tem uma boa bola parada. Mas antes do Léo Fernandes, o Ares tem que bater os pênaltis. Depois que o Fluminense fez esse gol de pênalti, o Palmeiras ele mudou o esquema dele, que o Palmeiras estava recuado e querendo sair no contra-ataque. Antes desse primeiro gol do Fluminense, o Palmeiras teve uma jogada com o Breno Lopes, que puxou um contra-ataque, e ele não deu sequência, mas era perigo. Teve o outro também, que esse Luiz Guilherme aqui não tinha perna direita, então ele chutou de canhota, chutou errado. Se ele tem a direita ali, ele chapa pro gol do Fábio. Então assim, antes do primeiro gol, o Palmeiras tinha 2 escapulidas, né, com o contra-ataque. Aí o Fluminense fez o gol, o Palmeiras mudou o jeito dele de jogar. O Palmeiras começou a pressionar a saída de bola do Fluminense e a dominar qualquer alternativa que o Fluminense pensasse, a jogar uma bola longa, um tiro de meta, né? Porque Gustavo Gomes e Luan são muito bons na bola aérea. E o Palmeiras, ele tinha um meio de campo muito maior fisicamente do que o Fluminense. O Richard Rio é alto, o John é forte, é alto, o Jailson também, né? O Luan e o Gustavo Gomes não precisam falar. Então assim, o Palmeiras tinha que esses 5 aqui dominaram a bola aérea, né? Quando o Fluminense estava ali pressionado na saída de bola por baixo, que Hendrick, Breno e Luiz Guilherme, depois do primeiro gol do Fluminense, principalmente quando eles subiram as linhas, atrapalhou muito a saída de bola do Fluminense. Então assim, depois desse gol do Fluminense, uns 20 minutos depois, só deu Palmeiras. Chutou muito para gol? Não. Ela muita bola aérea? Sim. Mas o Fluminense não conseguiu ter saída de jogo. Então o Palmeiras, dos 20 até o fim do primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter empatado facilmente. Não teve muito repertório, tudo bem. Mas a ideia do Abel deu certo, que era abafar a saída de bola. E se o Fluminense tentasse uma bola longa, o Palmeiras dominava por causa da estrutura física, né, do meio de campo e zagueiras do Palmeiras. Por quê? Olha os nossos jogadores: Daniel, Matheus Martinelli, John Ares e Léo Fernandes. 4 baixinhos. Cano também é baixinho, JK também não é alto. Só quem é alto no nosso time era o Marlon e o David Braz. Marcelo não é alto, Samuel Xavier não é alto. Só o Marlon e o David Braz. Então quando o Fábio batia o tiro de meta por causa da pressão, né, dos jogadores do Palmeiras no ataque, o Palmeiras também tinha um outro recurso de ganhar as bolas aéreas e também posição física. Quando o Daniel, Léo Fernandes e Ares dominavam a bola, o Palmeiras já chegava mordendo. O Palmeiras se impôs muito fisicamente ao Fluminense. Beleza? Então o primeiro tempo, para resumir, é isso. O Palmeiras poderia ter terminado empatado, com certeza, tá? Fábio, no primeiro tempo, já fez uma boa atuação. Mudança no segundo tempo. Fluminense não teve muita... Teve uma mudança, né? Entrou o Lima, né? Já ia me esquecendo. O Lima entrou, tirou o Léo Fernandes. O Léo Fernandes, esse jogo físico,
para ele segurar a bola, e ele que está chegando agora no Fluminense, não é legal, Léo Fernandes. Você tem que tocar a bola mais rápido, entendeu? Ser mais objetivo. No momento que você domina, o cara já vai chegar tomando a bola de você, quanto mais que você é baixinho. Então, assim, Alex, colocaria o Lima? Cara, eu vou te falar, pelo estilo de jogo ali do Palmeiras, a gente não tinha o André, né? Que poderia entrar ali o Martinelli, que sabe marcar bem e já estava na partida. Só tinha o Lima para entrar. Ia entrar quem? Não tinha mais ninguém para entrar, galera. No banco de reserva eu prefiro o Lima do que o Thiago Santos. Beleza? O Lima tá mal? Tá mal. Ele para mim é reserva? É reserva, mas nessa partida, em posição física que o Palmeiras estava ganhando, o Diniz precisava botar alguém mais físico também. Lima fez muita diferença? Não, mas ele tentou. O Léo Fernandes estava mal. Então, assim, a substituição para mim não é de tão ruim, não. Ele tentou ter mais controle ali também do meio de campo pela disputa física ali no meio de campo, porque o Fluminense estava sendo dominado no primeiro tempo. Então o Fluminense melhorou novamente no início do segundo tempo. Teve algumas ali, teve uma jogada, né, antes do John Kennedy ali, né, com o Cano. E aí também depois o segundo gol foi igual. O João Arias puxou, né, o contra-ataque, tocou pro Cano, o Cano tocou pro John Kennedy, o John Kennedy driblou, a bola sobrou para ele, o Everson primeiro defendeu, sobrou para ele e ele empurrou. John Kennedy muito bem na partida, dando trabalho para a zaga do Palmeiras. Gostei muito da participação do John Kennedy. Gostei muito do Arias. No segundo tempo o Arias cresceu muito. O Marlon estava muito bem na zaga até ele sair com um problema no joelho. Né? O Marcelo toca na bola e sempre tenta uma coisa diferente, é um drible. Ele teve uma jogada no segundo tempo, se ele passa ia fazer um golaço. Aí deu até um contra-ataque para o Palmeiras, né? Que ele fez aquela passada por cima da bola, né? E ele quase fez uma jogadaça. Se ele passa ali, ele botava o John Arias na cara do gol. Aí o Palmeiras tomou e foi no contra-ataque. Depois do gol novamente, o Palmeiras foi e botou os titulares. Botou o Rony, botou... O Abel já estava tentando mudar antes do 2-1, né? Mas aí já saiu o gol do Fluminense, né? Aos 14 minutos do segundo tempo. Aí ele botou o Rony, botou o Arthur, né? Aí depois ele botou o Mike, botou o Gabriel Menino, né? Botou assim, tudo que ele tinha de melhor no banco de reserva, mas não deu muita sorte, não deu muito certo. O Palmeiras começou a pressionar bola aérea, e o Palmeiras ele é muito bom na bola aérea, né? E o Fábio fez um defesaço com uma cabeçada, não sei de quem foi, não sei se foi do Flaco Lopes, que entrou também. O Fábio fez uma defesaça, né, de reflexo. E aí, nos últimos segundos, uma bola lançada, né? O Guga, que tinha entrado no lugar do Samuel Xavier, é baixinho, estrutura física dele é baixa, né? O Gustavo Gomes, pô, na área de cabeça, ele é um monstro. Fez o gol do Palmeiras ali, 2-1. Mas assim, no geral, o Fluminense ele foi eficiente. As oportunidades que teve, o Fluminense foi lá e fez, e o Palmeiras teve bastante oportunidade, principalmente em bola aérea. Cabeceou para fora, o Fábio fez 2 defesaços, né? Então, assim, foi uma vitória muito importante para o Fluminense, né, nesse duelo de times mistos aí, né? Quem entrou bem para você no segundo tempo, Alex? Para mim, quem entrou bem no Fluminense, eu não tenho muito destaque não, tá, galera? Não tenho. O Lima melhorou um pouco a força física ali, mas o Lima é um jogador tão nota 6 que a gente nem percebe muito ele. O Lelê não entrou bem novamente, perdeu um gol de cabeça na pequena área, né? Eu colocaria o Ione Gonzalez no lugar do Cano, porque o Cano ele sentiu cansaço no segundo tempo, né? E sim, o Diniz não fez essa leitura. O Diniz poderia sim ter colocado o Ione Gonzalez no lugar do Cano, e o Cano também ser poupado para terça-feira, para pegar um pouco mais de gás. Eu não gosto desse Cano indo lá atrás, mas não adianta, né? O Cano também tem que se tocar. Ele tem que voltar sim a ajudar, mas não ir lá atrás. Está faltando gás pro Cano. Deixa o John Kennedy voltar mais, sei lá, quem tiver aqui no ataque, o Johnny Gonzalez, o Keno. Mas o Cano tem que segurar mais na frente, né? Para mim, foi uma partida boa do Fluminense, não muito boa, uma partida boa no geral. O Palmeiras também é um time muito forte. Mesmo com muitas reservas, assim, o Palmeiras tem
uma ideia de jogo já definida, né? Desde 2020, é um time muito difícil de ser batido. E o Fluminense ganhou e conquistou 3 pontos muito importantes. A gente agora vai falar, né, da rodada. Eu acho que o Diniz, ele demorou a fazer leitura no primeiro tempo, né? Ele tentou ali sair com toque de bola rápido, não tinha transição. O Palmeiras no primeiro tempo foi muito inteligente, o Palmeiras quando tomou o primeiro gol. A mudança que o Diniz poderia fazer era o Lima mesmo, né, para dar mais uma estrutura física ali, mas ele errou em não tirar o Cano. Eu tiraria o Cano, né, no início do segundo tempo e colocaria o Ione Gonzalez para puxar contra-ataques e o Fluminense ganhar mais força física junto com o John Kennedy. Isso aí para mim ele errou. Eu também colocaria ali o Marcelo jogando de meio de campo, eu testaria isso, porque o Diogo Barbosa ele vem muito bem, né, para pegar mais ritmo de jogo, o Diogo Barbosa. Eu sei que terça-feira tem um jogo muito importante, o Diniz quer preservar, né, o Diogo Barbosa por causa que a gente não teria lateral reserva, né, porque o Marcelo está suspenso, o Alexandre está machucado, está voltando de lesão e a gente teria que contar com algum moleque da base, né, com esquerdinha, enfim. Mas eu quero ver o Marcelo sendo testado no meio de campo. Tem um jogo que o Ganso, deixa o Ganso no banco e bota o Marcelo ali de meio de campo, que o Marcelo é craque, e o Marcelo tá com disposição. Agora, para marcar, para voltar para marcar, para dar pique de marcar ponta rápido, eu fico meio com medo, e quanto mais quando o Felipe Melo tá fazendo a cobertura do Marcelo. Então, o Diogo Barbosa foi uma boa contratação, tem jogado bem, e eu quero ver o Marcelo no meio de campo algum jogo. Beleza, galera? Deixa o teu comentário aí, faz a sua análise aí, o que eu tô falando, beleza? Eu vou começar a participar nos chats ali, às vezes na correria a gente não responde, tá? Mas eu vou começar a participar. E aí a gente vai falar aqui do final da tabela aqui, galera, do Brasileirão, que acho que ficou muito boa pro Fluminense, né? Só a estatística rapidamente. O Fluminense teve 10 chutes, né? 5 no gol, Palmeiras 18, com 5 chutes no gol. Ou seja, o Fluminense foi mais eficiente no chute ao gol. Posse de bola, meio equilibrada, né? O espaço, o Fluminense um pouco melhor. Faltas, teve bastante falta dos dois lados. O Fluminense teve 4 cartões amarelos e o Palmeiras 2. O Fluminense teve um vermelho. Esse lance do Lelê aí, eu acho que foi muito mais por imposição ali do Everson. Porque o Lelê tentou dar uma cavada ali, mas enfim, eu acho que não precisava expulsar, poderia contemporizar, né? O árbitro, dar uma advertência, já tinha tomado um amarelo. Esse árbitro ele é muito nervoso em campo. Ele tem que ter um pouco mais de calma, esse árbitro aí. Rodada boa pro Fluminense, tá, galera? A gente não passou o Flamengo por causa de um gol. Esse gol que o Palmeiras fez no final, a gente não está em segundo. Por quê? As partidas, né? As partidas do Brasileirão, que está a tabela primeiro, ó. Né? O Botafogo em primeiro, o Flamengo em segundo, o Fluminense em terceiro por causa de um gol. Né? Eles têm mais gols marcados do que a gente. A gente tem uma defesa melhor, né? A defesa do Fluminense hoje é a quarta, né? Primeiro é Botafogo, segunda do Cruzeiro, terceira defesa é do Bragantino, a gente é a quarta junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro. Né? O ataque nosso precisa melhorar um pouquinho, mas a gente foi uma rodada boa, a gente estava em sexto, né? Pulamos para terceiro lugar, colado com o segundo, mesma pontuação do segundo, a 13 pontos do Botafogo, né? O Botafogo não fez um jogo bom contra o Cruzeiro foi muito superior. Eu vi o jogo do Botafogo, eu vi o jogo todinho do Botafogo, o Botafogo não jogou bem, o Cruzeiro foi muito dominante, não adianta botar sua culpa no gramado. Na quarta-feira o Palmeiras jogou lá contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, eu não vi o Palmeiras reclamando de gramado, né? Acho que o gramado do Mineirão está até melhor do que quando o Fluminense pegou o Cruzeiro lá e ganhou de 2-0. Então assim, o gramado melhorou um pouco. É ruim. O gramado do Mineirão é ruim. Torço para que quando o Galo for para a Arena, né, MRV, agora em agosto, deixando o Mineirão só para o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro junto com a Arena Minas lá, né, eles façam lá um trabalho de uma gestão melhor do gramado do Mineirão. E eu falo isso para o Fluminense também, o Flamengo aqui no Maracanã, né? E lá o Cruzeiro vai jogar sozinho lá, aqui é Fla-Flu. Então assim, o Fluminense e o Flamengo tem que começar a ver
depois dessa licitação aí, que nunca sai, né, no Maracanã, para ver um gramado melhor aí, um gramado híbrido, né, para o Maracanã também melhorar um pouco mais. Mas o Maracanã, para mim, tá bem melhor do que o do Mineirão, tá? Não tem comparação. Tá ruim? Tá, mas o Maracanã tá melhor. Então essa é aí, galera. O Bragantino também, né, fez uma boa vitória lá contra o Curitiba. Tá aqui as partidas, ó, só pra gente poder encerrar o vídeo, né? A penúltima rodada, né, do Brasileirão aí, do primeiro turno. Aí, ó. Santos empatou, né? O Atlético Paranaense, o Santos empatou no último minuto de pênalti com o Marcos Leonardo. O Goiás ganhou de 1-0, uma vitória muito importante pro Goiás, né? Tá brigando lá para sair da zona, ganhou o Fortaleza, um gol contra do Fortaleza. O Inter e o Corinthians estavam ganhando de 2-1 até o finalzinho, né, com um gol de pênalti. Aí no último minuto lá o Luiz Adriano fez um bonito gol de cabeça, e depois deu uma confusão lá com o Valência, não entendi nada com o pessoal da diretoria do Inter. O Flusão, como a gente comentou, ganhou de 2-1 do Palmeiras, vitória muito importante. O Vasco, uma vitória assim para, né, começar a respirar sem os aparelhos da UTI. Vamos ver se o Vasco tem um jogo a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos com o América Mineiro. São Paulo perdeu de 2-0 para o Atlético. São Paulo estava fazendo até um bom jogo. O Galo começou a partida já com 1-0 com o gol do Hulk, um golaço de falta, mas o São Paulo melhorou. Foi melhor, né? O Lucas Moura entrou muito bem, mas deu um azar danado que ele fez um pênalti no Patrick ali. Ele tentou ajudar na zaga, né? Aí fez um pênalti no Patrick. Aí o Pavão foi e bateu e fez 2-0. Então, assim, São Paulo, acho que foi um placar muito duro pro São Paulo, né? Filipão ganha força, né, para duelo aí contra o Palmeiras na Libertadores. O Bragantino, esse Red Bull Bragantino do Caixinha, é um time muito enjoado. Um belo trabalho do Caixinha lá no Red Bull, um bom técnico. O Bahia também melhorou lá na zona de rebaixamento, ganhou de 3-1. O América está afundado na última posição. Wagner Mancini caiu, né, por causa dessa derrota aqui. Como eu já falei, Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro merecia a vitória, o PR salvou 2 cabeçadas nos últimos minutos, mas o Cruzeiro foi contundente o jogo inteiro. O Botafogo não jogou bem. E piorou ainda com a lesão do Tiquinho, né? Uma lesão no joelho esquerdo. Não sei o que aconteceu com ele lá, mas sei que vai ficar fora. E o Cuiabá tratorou o Flamengo, né? Tratorou o Flamengo. É só a gente ver a estatística aqui, galera. Sem clubismo, beleza? Sem clubismo. Estatística tá aí, ó. 17 chutes. Tudo bem que só foi 6 ao gol, né? Mas no primeiro tempo, eu vi que o Cuiabá tinha 10, o Flamengo só tinha uma no gol. Aí no segundo tempo, quando o Cuiabá fez o 2-0, lógico, vai retrancar, vai dar o campo pro Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo não teve uma boa noite, né? O Pedro perdeu um gol de cara, o zagueiro do Cuiabá deu um trabalho pro Pedro, aí perdeu o gol. E o Deivinho, pai do Flamengo, né? O Deivinho novamente fez um gol e mostrou a tatuagem ali da Libertadores, está mostrando ali para a torcida do Flamengo, né? Deivinho, provocador. É isso aí, galera. O Flusão tá vivo no Brasileiro, né? O Botafogo tá muito bem na classificação. É difícil. Mas o Botafogo não pode dar mole, né? Se der mole, tem um segundo turno inteiro pela frente, não pode dar mole. Senão os outros times que estão atrás aí podem aparecer, beleza? Vamos focar na terça-feira aí. Saudações tricolores, deixa aquele like e até a próxima.